Bom dia, boa tarde e principalmente boa noite. Está começando mais um Papo Noturno, aqui é o Vinícius. Eu sou o João. E hoje nós tivemos alguns contratempos, o João chegou agora, então se vocês acharem algum probleminha no áudio, tá? É que a gente está gravando hoje pelo celular. Totalmente improvisado. Que provavelmente vai ter um puta eco. Vai mesmo, e que foi o seguinte, eu fui tentar gravar tal sozinho pelo estúdio, mas eu não consegui, travei demais, gaguejei. Tá nervoso até agora, ainda tô um pouco, mas vamos tentar fazer no improviso aqui pra não... Já que vocês são tão fiéis assim ao nosso programa, né? Não deixar o programa semanal sem uma semana, exatamente. Pois é, e o tema que o João tinha... Antes do tema, eu queria agradecer essa semana, porque essa semana é uma semana de aniversariantes. Terça-feira foi aniversário da minha namorada Marcele, ela disse que eu não comento o nome dela aqui. Então, Marcele, minha namorada, fez aniversário terça-feira. E quarta-feira, um dia depois, o nosso representante do Papo Noturno, Vinícius, fez aniversário também. Palmas para ele. Provavelmente essas palmas não vão sair na edição, mas... A gente coloca depois. A gente põe. Continuando. Então, o João tinha comentado o tema sobre identidade. Identidade no estilo de autêntico. O que faz a gente ser hoje? O que influenciou a gente ser hoje? Por que a gente é assim? Você entendeu o que eu quis dizer? Fatos históricos, alguma coisa que aconteceu na sua vida que mudou o seu jeito. Por que você tem esse jeito? Talvez por que você é autêntico do seu jeito? É isso que eu queria discutir um pouquinho hoje. Então, para começar a falar assim até então, achei bem interessante, para eu ter a autenticidade que eu tenho hoje da minha pessoa demorou muito. Passei por longos processos, cada ano assim que se passava eu tinha uma procura assim de uma identidade. Eu já fui emo, já fui roqueiro, já fui funkeiro, já fui de tudo para eu poder estar achando a minha identidade hoje. Então, é aquilo que você falou também, vai muito também do momento. Por exemplo, em todas essas épocas que eu tentei ter essa identidade na minha vida, eram as épocas onde teve o boom de tudo isso. As tendências. As tendências. Por exemplo, o pessoal na minha época gostava de usar aquelas roupas coloridas, estilo Restart e tal. E eu falava, gente, se ele pode ser, então eu também tenho que ser. Porque era uma coisa de estilo da época, né? Mais ou menos 2010, essas coisas que estavam rolando no Restart. Eu sempre quis ter aquele boot que tem várias cores, mas eu nunca tive. Já tive calça verde, já tive calça vermelha, já tive calça de um monte de cor. Que eu entendo que você fala de tá seguindo o que tá acontecendo. De ser emo, ser roqueiro, de ser funkeiro. Tudo tem a sua época. E a gente está em constante mudança, né? Agora mesmo a gente pode estar numa época que eu, por exemplo, não sou mais emo, não sou mais roqueiro, não sou mais funkeiro, mas eu sou mais uma coisa, girando pela música que eu escuto de hoje, eu sou uma coisa mais MPB, uma coisa mais leve, mais suave, assim. Uma coisa mais cult, mais refinada, assim. Isso. Querendo ou não, a idade também diz muito, porque a gente tá ali na adolescência ainda, virando adulto, e o que os pais dizem, né, as pessoas um pouco mais velhas dizem que adolescentes são meio cult, eles querem ser do jeito deles, eles são bem diferentões, não é? Bem isso, eu passei muito por essa fase que nem eu falava em programas anteriores, eu sempre morei a maior parte do meu tempo com os meus avós. Então eles tinham outro tipo de identidade, tinham outra cabeça, outros gostos, e eu não me achava inserido naquele gosto deles. Então eu sempre acabava me procurando, mais por influência do momento e até mesmo de alguns amigos. Aí quando eu comecei mesmo a me achar, eu fui percebendo tudo aquilo que eu comecei a usar, tipo... a parte de emo, deixar cabelo crescer, essas coisas todas. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando a gente vê as fotos antigas, por que eu era assim? Então, hoje eu entendo. Agora, não, já tenho minha própria autenticidade, já tenho minha opinião formada. Meu gosto musical já é definido, é aquilo mesmo, não vai mudar nunca. Meu estilo de se vestir, de gostar de determinadas coisas já é aquilo. Eu não faço mais nada por influência de terceiros, ou do que tá na moda, ou mesmo de amigos. E até um negócio que você falou de autenticidade aqui, eu lembrei, né, desse de identidade. O pessoal do K-pop. Sim.
é algo que pode entrar também na nossa pauta aqui. Que é uma coisa que até hoje eu não entendo por que as pessoas gostam disso. A música em si não é ruim, ela é uma música coreana, ela mistura um pouco de letra em inglês, mas pra mim, não, se você vê, a maioria das pessoas que gostam não são homens da nossa faixa etária ali dos 14 aos 25, e quem gosta é as meninas. Sim, o grande público são as meninas. E eu não consigo diferenciar uma pessoa da outra, pra mim é tudo igual. Isso pode ser uma discriminação do caramba, mas pra mim é tudo igual. Eu ouvi pouquíssimas músicas falando sobre isso. Desse tema, assim, K-pop. Eu ouvi, eu falei, gente, como que vocês conseguem gostar disso? Porque nada mais é que, por exemplo, se você pegar pra avaliar mesmo musicalmente falando, é um gênero que não tem identidade. Porque ele mistura tudo, mistura pop, mistura eletrônica, mistura dance, mistura várias outras coisas. Você não consegue achar um motivo ali. Até mesmo os clipes, se você for parar pra assistir, não tem muito nexo se você pegar a tradução da música. É tipo uma explosão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu já assisti 1, 2, 3, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tá num ponto de a gente ter se encontrado mesmo, porque a gente não tá mais seguindo as tendências do tempo, do que tá sendo imposto mais ou menos pra essa época. Porque, por exemplo, agora tem alto funk, Anitta, Ludmilla, essas coisas. Eu curto, mas tipo, não vou escutar em casa quando eu tô sozinho. E essa coisa de K-pop também quer dizer, eu não tô por fora disso, realmente tô por fora. Então quer dizer que eu tô seguindo uma coisa que eu acredito e parei de seguir as tendências que tá acontecendo, que ou algumas vezes meus amigos gostam e eu tenho que gostar também, ou alguma coisa que meus pais, minha família gosta, e eu gostaria de ter a minha própria identidade, que eu acho que quando eu comecei a pensar isso foi quando eu era pequeno. Eu acho que todo mundo já pensou um dia eu ser policial, ser bombeiro. Eu já. Acho que a grande parte da minha família, por parte de mãe, é funcionário público ou policial. E aí quando eu fui crescendo, fui fazendo algumas coisas por fora na escola, eu descobri essa paixão que eu tenho pelo audiovisual, né? Pelo filme, por rádio, essas coisas. E aí eu vi que eu era tão diferente da minha família que eu fui praticamente excluído. A única coisa que a gente tinha e tem hoje é que a maioria da minha família é São Paulina. Aí eu precisava torcer pra um time. Aí eu torcia pro São Paulo. Hoje eu não tenho Logo mais... pro São Paulo. É uns 2 ou 3 na minha família que são palmeirenses, mas eles são aqueles arcos rivais, sabe? Sim. Então, acho que a partir do momento que eu deixei... Não deixei, né? Eu deixei de ser São Paulino, eu fui mais ou menos excluído pela minha família. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, você até... Pegar até um exemplo do programa anterior que a gente apresentou, quando eu falei que eu era espírita e tal, eu tava conversando com a minha mãe esses dias, ela falou: eu tô ouvindo o seu programa, gostei muito, vocês são muito bons, só não gostei de uma coisa que você falou. Que foi exatamente isso, porque ela é evangélica, mas... Por exemplo, ela não pode aceitar, mas ela tem que pelo menos respeitar, porque foi a minha identidade. Eu me identifico com aquilo. É a mesma coisa da música, quando eu falava pro pessoal que eu queria ser DJ e tal. Hoje também tô nesse meio do audiovisual, porque a gente, querendo ou não, nesse mundo a gente precisa de um diploma, mas a minha área mesmo é rádio e esses lances de DJ tem a ver, porque muitos começaram de DJ e rádio, DJ e radialista, e foi a parte que eu me identifiquei, primeiramente como DJ, que eu sempre quis ser, era meu sonho, eu imaginava que eu seria o novo Tiesto. É aquela coisa... era a influência que eu tinha. A gente imagina uma coisa muito... Pô, vou explodir. Aí a gente vê que é uma coisa muito difícil de acontecer. Sim, porque entra também assim... Como o pessoal mainstream aparece do nada muito por parte de empresários, isso você precisa criar primeiramente uma identidade pop, digamos assim, para você estourar. E além da influência que eu tinha com o Tiesto, de sempre ouvir sets dele, produções dele, meu pai também é DJ, eu sempre quis seguir essa tendência, foi uma das identidades que eu criei para mim como pessoa. Por isso que eu gosto mais de gêneros eletrônicos, produção musical eletrônica, essas coisas, do que outros gêneros, até mesmo nacionais. Tem 10 minutos, a gente pode falar um pouquinho. No próximo, se tudo der certo, a gente vem
A gente vai vir pro estúdio e a gente vai debater melhor com vocês essa identidade. Certo. Eu só queria comentar uma coisa antes. Essa coisa de você ter escolhido ser DJ não é uma coisa muito normal das pessoas escolherem como profissão. Eu queria saber se alguém da sua família te apoiou com isso. Olha, Porque normalmente é aquela coisa, né? Você tem que ter um emprego e depois você vai fazer o que você quiser. Tipo assim, eu comecei a ter esse sonho na época do ensino médio ainda. Eu sempre falei pro pessoal, eu consumia bastante música e tal, falava, eu quero isso aqui ser pra minha vida. Até comentei com o meu tio que é radialista, eu falei, meu sonho é ser DJ igual meu pai e tal. Porém, de início, o único que apoiou mesmo foi um tio que morava com a gente. Ele falou, tem gente que consegue tirar dinheiro com isso daí, por que você não tenta, né? Se você é seu gosto, você investe. Minha mãe também nunca me apoiou nisso, por mais que ela tenha, digamos assim, uma rixa com meu pai, ela não quer que eu seja igual a ele. Tanto que quando eu falei que eu ia fazer a faculdade, ela me apoiou. Quando eu falei que eu queria ser DJ, ela não me apoiou. E meu pai, como ele é DJ, falei que meu sonho era ser DJ igual a ele. Ele sim me deu todo o apoio, porém, depois que eu comecei a faculdade, ele falou, você tem o seu sonho ainda, você pode seguir ele, ok, sem problema, porém você vai dar prioridade para a faculdade, que é o que vai te ajudar no seu futuro. E querendo ou não, é a porta de entrada, né? Sim, porque de sexta-feira você vê a maioria, Jovem Pan, entre outras rádios, a própria Energia 97, são programas de rádio, que é o que a gente está estudando, porém tem sempre um pezinho de DJ. Os DJs tocam, fazem seu nome. Muitos caras de nome brasileiro, como... me fugiu da cabeça agora, mas ele toca na Energia 97. Eu vou procurar o nome dele depois e no próximo que a gente fazer sobre esse tema ainda, eu vou trazer para vocês. Ele começou tocando do desconhecido, foi chamado para tocar em rádio, fazer sets, assim, nem que seja curto, de meia hora e tal, mas você já vai fazendo o seu nome, você vai montando o seu currículo nesse meio. É isso? Mais ou menos. Acho que para um improviso, o que a gente pode oferecer para vocês, até para não perder, que nem eu falei, para a gente não perder a qualidade do nosso programa, que mesmo a gente sendo... Que eu vou falar pra você, mesmo a gente sendo universitário e tal, a gente tá recebendo uns feedbacks bem bacanas, então eu não acho justo a gente gravar um programa todo no improviso pra vocês. A gente fez só pra gente continuar com a fidelidade que a gente tem pra vocês toda semana. Da responsabilidade, né? Isso. Agora, toda semana tem que estar lá um domingo, mesmo se tiver algum feriado, alguma coisa, eu acho que a gente vai ter que dar um jeito de gravar, porque... é um hobby, mas vai deixando de ser um hobby com o tempo, vai virando alguma coisa que a gente gosta de fazer e pra mostrar pros outros, falar, isso aqui é meu, eu queria conseguir alguma coisa com isso. Então aí até também deixar um recadinho pra vocês que geralmente vocês escutam a gente pelo YouTube, mas se vocês quiserem agora, a gente conseguiu lançar pelo Spotify e pelo Deezer. Pelo Deezer, pelo Google Podcast, tá em acho que todas as plataformas de podcast e streaming tá disponível. Então, se vocês usam alguma dessas plataformas e sempre quer ouvir o nosso conteúdo e às vezes deixa meio que o YouTube de lado quando você tá no 3G para não comer bastante, procura aí no Spotify ou Deezer, que é o que o pessoal mais usa, ou até outra plataforma de podcast que vocês utilizarem, só procurar pela gente lá, Papo Noturno. Como o programa é pequenininho, não vai consumir tanto da sua banda como consumia do YouTube. Do YouTube, que é mais aí vídeo. É uma coisa que a gente sai ganhando também, né? Pois é, então... O meu nome é João. O meu nome é Vinícius. E esse foi o Papo Noturno de hoje. Valeu!